Primeiro que a gente refletisse rapidamente o que leva uma pessoa a ter medo. Qual que é a raiz aí do medo? Hein, Gustavo Bessa? O medo, de onde vem o medo? Vem da nossa imaginação? O medo... A primeira menção da Bíblia sobre o medo está lá em Gênesis. Foi tão logo entrou o pecado no mundo e o homem ouviu a voz de Deus naquele mesmo momento em que ele sempre ouvia a voz de Deus, na viração do dia, no soprar da brisa do dia, e ele se escondeu. O medo veio com a queda, então. 3:10. Gênesis 3:10. E Deus perguntava, onde você está? E a resposta do homem foi, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Portanto, o medo, ele vem dessa... o medo é endêmico, faz parte da natureza humana pós-queda. Pós-queda. E todo ser humano, quer tenha consciência disso ou não, quer aceite ou não, ele tem medo de uma, duas ou muitas coisas. Faz parte da natureza humana o medo, a partir desse momento da história. Mas ter medo é pecado, pastor Lúcio? Ter medo é pecado? A gente percebe pelo que o pastor falou ali, que quem introduziu o medo no mundo foi Satanás, né? Já é obra do homem. No caso é o pecado, né? Pecado. Pois é, ele introduziu o pecado e, consequentemente, o medo, né? Porque, e aí, nós podemos considerar o seguinte, que o medo é o oposto da fé, é o contrário da fé. Quem acredita, quem crê, não tem medo. E as grandes realizações são conseguidas, são feitas por pessoas que creem, pessoas que não temem, acreditam em alguma coisa e perseguem aquilo e alcançam. Agora, o medo, se você levar para o lado espiritual, ele pode ser considerado um pecado. Porque se você teme, você não está crendo em Deus. Se você teme aquilo, é claro que há o temor, aquele temor natural que deve ter, que você deve, nós poderemos chamar de cautela, não é isso? Que é diferente do medo. A palavra de Deus em 2 Timóteo, né? 2 Timóteo 2, 7, 2 Timóteo 1:7, diz o seguinte, que Deus, vou ler aqui, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Se não foi Deus quem nos deu esse espírito de temor, quem é que deu? Foi Satanás, não é isso? Então, quando a pessoa está com algum medo infundado, porque há pessoas que têm medo do futuro, por exemplo. Eu tinha uma amiga que tinha medo de palito de fósforo. Há os medos mais bizarros existem, né? Existem os medos mais bizarros, mas ainda continua a palavra de Deus. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, se não foi Deus quem deu o espírito de temor, quem dá o espírito de medo é Satanás. O espírito, no medo infundado, principalmente. Nós podemos considerar. Eu tenho um pensamento diferente, sabe? Eu, por exemplo, eu tenho medo de altura. Eu também. Eu consigo andar na passarela. Até imaginei que esse medo de altura poderia ser vencido se eu descesse de rapel. Então, na época, na mocidade, fez alguns passeios assim para o pessoal descer de rapel e eu desci algumas vezes. Mas continuo com medo. E é um medo assim estranho, absurdo, até mesmo de andar de roda gigante. De roda gigante eu não ando. Eu era pequeno, devia ter lá os meus 10 anos, e tinha uma roda gigante lá no BH Shopping. Fui com meu primo. E nós dois estávamos na roda gigante e um barulho assim muito forte na roda gigante. E ele assustado imaginou que a roda gigante poderia estar com problema e defeito. E qual não foi a surpresa dele ao descobrir que era o meu pé que batia na roda gigante. Você estava batendo. Tremendo. Involuntariamente. Isso é tremendo, hein? Involuntariamente, de medo.
Então, aí eu tenho uma dificuldade de imaginar, puxa, esse medo aí é o pecado. Mas Gustavo, que isso, Gustavo? Eu acho que isso aí é só uma defesa que você tem. Pois O medo é uma defesa para a pessoa. Que protege. Ela protege, ela é uma ajuda. Quem que morre na praia, no mar? É quem não tem medo. Quem não tem medo da o água, cara que né? vai nadando e vai embora. Nadador, profissional, eu nado tanto e eu não tenho medo, eu vou embora. Rapaz, eu só morro no mar, na água, se o bar afundar, bicho, lá no meio não tiver boia. Pastor. Mas, ó, nada de água. Mas agora sim, o pecado, de fato, trouxe uma desordem. Não somente no ser humano, nas emoções, trouxe uma desordem na criação inteira. O pecado trouxe essa desordem. E como um desdobramento dessa desordem, aí veio o medo. Fato, é verdade. A gente percebe, lendo as Escrituras, que o medo é uma consequência pós-queda por causa dessa desordem trazida pelo pecado. E no novo céu e na nova terra, não tem medo. Não vai haver medo. Portanto, o medo faz parte dessa condição em que vivemos aqui no mundo, nessa tensão do já experimentei a salvação, mas ainda não fui completamente transformado. E nesse mundo caído em que vivemos, em que podemos vivenciar situações das mais extremas, das mais inusitadas, das mais estranhas. Então, não sei se esse sentimento de medo, no caso de proteção, poderia ser classificado como pecado ou ausência de fé. Mas tem medo que são patológicos, por exemplo, né? Tem medo que é caso de medicina. Como eu quero dizer, no caso, por exemplo, é aquilo que eu falei, o medo cautela, é diferente. Eu também, se eu vou numa altura, eu não gosto, eu chego na beirada de um prédio de 10 andares assim, porque a gente sente realmente a atração, e há pessoas, né, aqueles que chamados homens-aranhas, que sobem pelo prédio e não tem problema nenhum. Então, eu considero mais como cautela, talvez por algum fato ocorrido na infância. Agora, o medo aqui, quando se fala, mais é no lado espiritual, né? Igual o Jó, vocês se lembram muito bem da passagem de Jó, né? Aquilo que eu temia me sobreveio. Então, eu acredito que Deus nos chama a atenção principalmente para isso. Porque se nós não confiarmos em Deus, que Deus está dirigindo, coordenando nossa vida, nós vamos deixar de fazer muita coisa, vamos deixar de trabalhar muito para Deus por medo. Eu não vou pregar porque eu não sou capaz. Igual eu fui convidado para estar aqui com vocês, ele também foi, todos fomos convidados. Não vou lá porque eu não sou capaz. Quem sou eu para falar diante das câmeras, falar sobre medo, falar sobre suicídio? Então eu deixaria de realizar alguma coisa para Deus pelo meu temor, pelo meu medo. E aí eu vou entrar naquela passagem que Deus, né, a passagem dos covardes, né? Que o medo, ele sendo excessivo, você passa a ser um covarde. E aí você passa a não trabalhar para Deus. O medo paralisa as pessoas. Né? Você sabia que tem gente que tem medo de ler a Bíblia, tem medo de entregar a sua vida para Jesus, tem medo de ir numa igreja porque pensa que vai acontecer alguma coisa com ele. Não, lá eu vou ficar doido, eu vou ter uma lavagem cerebral, tudo mentira. Eu estava conversando com um rapaz. Ninguém faz lavagem cerebral nenhuma na igreja. E a pessoa é transformada pelo poder de Deus, pelo poder da palavra dele. Eu fui transformado pelo poder da palavra de Deus. Quer dizer, e se veio de Deus, é coisa boa. Eu estava conversando com a pessoa. Se veio de Deus a transformação, eu estava conversando com a pessoa um dia, quando eu virei, eu falei assim, não, porque lá em Apocalipse, falando, pelo amor de Deus, não fala em Apocalipse tem medo desse livro. Tem medo só da palavra Apocalipse. Só de falar o nome. Crente, só de falar a palavra Apocalipse. Que isso. Ele já estava temendo, né? Mas você sabe que tem gente que tem medo, às vezes, mesmo cristão, ele tem medo, você falou do Apocalipse, né? Ele tem medo do Apocalipse. Uma coisa porque o próprio mundo secular, ele coloca medo sobre as pessoas, sobre o Apocalipse. Livro, né? Mitificou o livro, então a pessoa assimila isso, mesmo sendo cristão, e tendo a Bíblia como seu livro de referência, ele ainda continua com esse medo incrustado. Porém, o que eu digo é o seguinte, gente, você tem medo? Enfrenta ele. É diferente de você enfrentar a roda gigante, como o Gustavo enfrentou, né? Foi enfrentar o rapel, é diferente. Lá vai ficar batendo, né, e tudo mais. Quer dizer, você enfrentar o livro aqui de Apocalipse, entender ele melhor, não vai causar nada de espantoso em você. Leia o livro, tire as suas dúvidas, tire o seu mito, esse medo, esse receio do livro, entendeu? E, aliás, tem muita gente que pensa que só o Apocalipse que está falando do final dos tempos.
Mentira, vários livros do Antigo Testamento estão falando, outros do Novo Testamento, e o Apocalipse também está falando das últimas coisas, da escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Então não tenha medo da palavra de Deus. Ela é o poder de Deus para transformar a vida do homem para melhor.